Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São Boaventura de Bagnoregio, bispo, cardeal, doutor da Igreja. Trata-se do maior dos doutores franciscanos, que viveu numa época em que a ordem franciscana precisava de uma organização, porque São Francisco tinha morrido e tinha sido canonizado há pouquíssimo tempo, mas a ordem já contava com mais de 30.000 frades. E São Boaventura foi o grande condutor do carisma franciscano que fez um bem enorme para a história da Igreja. Quem foi São Boaventura, de forma mais específica? Ele nasceu com o nome de João, Giovanni da Fidanza, João de Fidanza, numa cidadezinha chamada Bagnoregio, perto de Viterbo, que talvez seja, para quem conhece a geografia da Itália, um pouquinho mais conhecida. E quando era criança, ficou doente. O pai dele era médico, tentou curar o filho, não conseguiu, e a mãe fez uma promessa a São Francisco de Assis, que acabava de ser canonizado. São Francisco tinha sido canonizado, a mãe fez essa promessa e conseguiu a cura do pequeno João. Mais tarde, João foi estudar em Paris. E em Paris ele estudou o que hoje seria o ensino médio clássico, né? Aquilo que, ou seja, as letras, o trívio e o quadrívio, né? Aquilo, quem dera o nosso ensino médio ensinasse isso para as pessoas, mas tudo bem. Isso é só um desabafo, um parênteses. Mas terminado esse período pré-universitário, como todo jovem, o jovem João perguntou o que Deus esperava da vida dele. E então, ele teve a ocasião de conhecer pessoalmente o testemunho e a vida dos frades menores franciscanos. Aquilo que era só uma devoção da sua mãe, que o curou na infância, fez com que ele se apaixonasse por São Francisco, pelos ideais da vida franciscana. Ele entrou na ordem franciscana, logo se viu o talento intelectual do rapaz, que assumiu agora o nome de Frei Boaventura. E Frei Boaventura começou então a estudar e a ensinar na Universidade de Paris, no mesmo tempo em que Santo Tomás de Aquino estava também na Universidade de Paris ensinando. Os dois foram amigos, os dois eram convidados para o Palácio do Rei, que também era um santo, né? São Luís de França. Interessante nós olharmos como uma sociedade naquela época, o rei era santo, professores universitários santos, né? Toda essa realidade. Claro, havia também muito pecado, muita miséria, mas esses luminares de santidade. São Boaventura defendeu, junto com Santo Tomás de Aquino, nas universidades o direito das novas ordens mendicantes, ou seja, os franciscanos e os dominicanos, de ensinarem, e então tanto ele como Santo Tomás foram admitidos como doutores catedráticos da Universidade de Paris. O tempo de São Boaventura como doutor em Paris foi curto, porque logo ele foi eleito como superior dos franciscanos no mundo inteiro, e era importantíssimo que fossem tomadas atitudes com relação
a organização institucional da Ordem Franciscana. São Francisco é um homem de um carisma extraordinário, mas embora ele seja chamado de fundador da Ordem Franciscana, na realidade São Francisco, ele é a inspiração carismática da Ordem Franciscana. A organização mesmo de como é que milhares e milhares de frades iriam viver, isso foi uma obra de São Boaventura, que fez um bem imenso, colocou em ordem, viajou por todas as províncias, colocou em ordem esses 30.000 franciscanos, um número enorme, maravilhoso, florescente, mas sobretudo colocou em ordem esses franciscanos a partir da grande figura de São Francisco. E São Boaventura então escreveu a vida de São Francisco, uma versão mais comprida, chamada Legenda Maior, e uma mais abreviada, a Legenda Minor. A palavra legenda, em português, quer dizer pouca coisa, mas ela puxa para o lado da lenda. A lenda maior, a lenda menor, mas não é isso. Legenda em latim quer dizer aquilo que deve ser lido. Ou seja, é o texto oficial da vida de São Francisco. E ali, vendo São Boaventura falar de São Francisco, nós vemos São Boaventura falar de si mesmo, de alguma forma. Por que é que o jovem João de Fidanza resolveu ser franciscano? Porque ele vê em São Francisco um outro Cristo. A figura de Cristo. O que fascinou aquele jovem foi o fato de que os franciscanos, que eram uma ordem que estava começando, pareciam-se muito com os inícios da igreja, com a pobreza, com o desprendimento, com aquela mobilidade missionária de pregar o evangelho para todos os lugares, de não levar bagagem consigo, de irem a pé, como missionários andarilhos pelo mundo, levando as pessoas a Cristo. E ao ver o quanto Deus agiu na vida de São Francisco, configurando São Francisco a nosso Senhor Jesus Cristo, a tal ponto que, um episódio importantíssimo da vida de São Francisco, Jesus aparece crucificado com 6 asas de serafins que o seguram no ar, e ali São Francisco recebe a impressão, recebe a ferida dos estigmas, das chagas de Nosso Senhor. É a configuração total. E isto que aconteceu na vida de São Francisco, para São Boaventura, é o ideal não somente dos franciscanos, o ideal de todo cristão. E ele tem razão. Nossa vida de oração, ela é uma vida de oração para chegarmos finalmente à configuração a Cristo. Num dos seus mais famosos livros, o Itinerarium Mentis ad Deum, o caminho da alma para Deus, ele dividiu o livro em 7 capítulos, falando que cada um desses capítulos é uma destas, 7 capítulos, mas os 6 primeiros capítulos, cada um desses 6 capítulos é uma dessas asas do serafim, da visão de São Francisco, que é que nos faz voar,
para Deus? Qual é o caminho da mente para Deus? E ele vai traçando um caminho espiritual, primeiro na busca da verdade exterior, os sentidos, depois a verdade que foi impressa pelos sentidos no meu coração, e passo a passo ele vai conduzindo por 6 etapas até chegar à contemplação da Trindade. E a 7ª etapa, que ele acrescenta como conclusão do seu livro, é exatamente este matrimônio, essa união, essa configuração total a Jesus. Essa união perfeitíssima com nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, o grande amor de São Boaventura por Jesus. É isso que poderíamos resumir. São Boaventura buscava o Cristo. Encontrou como caminho, como exemplo, como modelo dessa sua busca de configuração a Jesus, São Francisco. Quis imprimir na sua ordem, na ordem franciscana, na ordem seráfica, este espírito de São Francisco, este espírito de configuração total a Jesus. Por isso, a ênfase de São Boaventura no conhecimento da paixão de Cristo. Ele diz, assim como a lança abriu o lado de Cristo, essa chaga foi aberta para que nós entrássemos. E por ela nós precisamos entrar, para descobrir o coração de Jesus. Entrar pela chaga da lança, para ali encontrar o Cristo como Ele é. Para amá-lo, para mudar nosso coração num coração como o dele. Quem não se sente abrasado de amor, como São Boaventura, convidado, chamado, instado para entrar pela chaga do coração de Cristo, para sermos como Jesus, para descobrirmos o segredo de Cristo, a sua intimidade, para nos unir como a esposa se une ao mais amoroso de todos os esposos. Ser de Cristo, não ser senão Cristo, viver para Ele. Para isso, nos agarramos a qualquer instrumento que nos leve a Ele. Se ao seu coração fala São Francisco, então se agarre a São Francisco, se São Francisco vai fazer de você um outro Cristo. Se é Santa Teresinha, se é Nossa Senhora, os santos de sua devoção, Padre Pio, se agarre aos santos de Deus, se os santos irão fazer de você um outro Cristo. Porque nós nascemos para isso. Nós nascemos para ser de Cristo. Por Ele, com Ele e nele. Vamos num caminho, num itinerário de nossa alma para Deus. E permita a Deus e os seus anjos que nós não nos detenhamos neste caminho, neste voo de querubim para Cristo.